Então, quando nós estamos em transição com aquilo que conhecemos em oculto, mediante os códigos gramaticais que nos são apresentados, em semblante e asfixiação da nossa transfiguração, captação, que possamos captar e visualizar as imagens, ainda que elas são pagãs, de uma forma que são escritas, de uma forma que são mensuradas, censuradas, inativadas ou então ativas, para que possa nos dar um tipo de coerência, uma realização do intelecto, para que possamos nos transbordar e também nos apresentar e falarmos, explicarmos disso que está nos sendo trazido, que está nos sendo falado, ou estamos invocando ou estamos recebendo de alguém mediante buscando um estudo por antiguidade, por um estudo histórico ou por uma busca mais casual em relação com o culto do ocultismo esotérico. Os códigos que elementam essas partes mais totais, que sejam uma totalidade da nossa realização do toda com a humanidade e com os seres viventes, com a natureza, com o astro, mediante a astrologia ou astronomia, para quem queira seguir um tipo de atenção tanto quanto erudita, sem uma busca, pois que seja mais na meditação, visualizam as coisas pelo que entende e pelo que vê. Uma das coisas que ensina este tipo de apresentação ou do que está sendo falado é a chave goetiana Salomones, que indaga no seu terceiro livro que possa trazer o esoterismo e também que no seu dogma desmistifica um tipo de relação com o humano e com aquela própria humanidade que vós lhes deu consciência, pois chegando esses tipos de relatividade em oração por um sentido da oração primiciadora, ó meu Senhor Deus, aquele Deus qualquer um que for que seja, ó para que assim me dê o bem tanto quanto seja o mal ou o tão não edificável que edifica o bem. Ó, então realizas-me segunda oração, e assim que pois se diz em conteúdo do seu todo, transbordar-me naquilo e naquilo que prossegui diante, e assim tenho com o todo um confronto para vencer contigo. Estas realizações gramaticais em Abramelin do código 1 das primeiras palavras dos alfabetos que elevam também como da primeira, como na função do primeiro número natural para uma elevação do limite místico da consciência em realizar-se por todo o conhecimento, ou por que tão seja as expansões do entendimento intelectual, espiritual, para desmistificar, descobrir, conseguir chegar numa coerência realizável, poderia-se dizer que indagando-me deste ser no ponto e assim chamando por um xamanismo, realiza-se o seu macrambolegismo e assim ele consigo invoca uma idolatria que está ligada no paganismo com o código infernal do áureo infrepamismo, que seja levado por essa linha no seu Deus e no seu todo Senhor por o celestial cósmico. E as pessoas com certeza diz que este é um diabo, ou seja, uma energia da entrada do inferno, que por um sentido, por um conhecimento catecista elevado na adoração
adoração venerável do seu coração, já em prazer do seu ser relacionado em casa de oração, pois se conhece esta elementarização doutrinal do ser que realiza e se manifesta mediante a áurea, esse já está adentrado num corpo celeste primiciador dos princípios que seja, está dentro da sua cosmologia, código dentro de uma das cosmologias que está nos pontos celeste, e neste ponto celeste cósmico chamado infrabrahmismo eterno está um código e um ser totálico do seu próprio realizador, que diz: sou um ser para que possa ser adorado, e se eleva, e um pouco tanto que pelo seu tanto intelecto e poderoso, assim que ele em seu ser escolheu por si ser a alma relevante do seu ser espiritual, e agora está dando um tipo de confronto a ter com ele um respeito, para que possa, em meio às atividades equilibradas da natureza, conhecermos o limite, ou então pessoalmente, se disser que não está em contentamento por sua contemplação e muitas mensurações acima ou embaixo, não queira dar um deleito especial, um tipo de culto que possa dizer obrigado ou um respeito, ou teve um tipo de manifestação numa surpresa de poder, de um ataque, ou teve um inconveniente acesso por este alinhamento, por este ponto de conhecimento que o seu ser não se realizou, e por isso disse a pessoa, porque encontrou um oculto no seu culto e deu culto ao seu ocultismo apresentado, realizou-se mediante uma doutrina que está enfatizada, enraizada, que está como um espinho na carne, pois se esta vida está realizada em todos os tempos celestes, ainda que chega-se em várias transfigurações das transições dos códigos, a sua asfixiação do semblante no que foi transfigurado para si, entregue num corpus hermético, explicaria que distante deste, a semelhança do outro é o mesmo inverso encontro quando encontramos duas figuras iguais, mas às vezes não apresentou o mesmo princípio coerente que poderia se dizer a razão, ainda porque isso é elemental e natural com a vida de se encontrar. Por isso, os debates espirituais e as coisas buscadas no intelecto erudito, ou agora com os nerds, poderíamos quer dizer que o estudo acadêmico pode estar ligado com as emoções e com aquilo que dá vida e cor ao encontro dos mesmos em seu equilíbrio, em seu ritual vértice criado. Estas localidades geográficas, em funções de cabalismo, realizam uma dimensão de uma libertação do ser a um tipo de iluminação visualizativa, que por muitos são as funções do encontro, e na indagação do dogma, pela sua descoberta no seu pleito, deleitou a chave goetiana, que é um dos princípios e um dos deuses ligados conjugos com os seus primiciadores em Euar, ligado com o nome de Deus e ligado com em cima e embaixo nas versões dos símbolos de Davi no hexagrama ou no pentagrama satanista, para inverter ou tanto para eloquecer um sentido de intelecto e descobrimento espiritual realizável.